16 de janeiro de 1936, Nova York, Estados Unidos. Naquele começo de ano chegava ao fim a história do pior criminoso que já veio ao mundo. Albert Fish, ou Bill Fish, o próprio diabo em forma humana, conseguiu criar uma equação do mal que nem os mais temidos personagens de filmes de terror conseguiriam alcançar. Confira os detalhes dessa criatura perversa e macabra com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, desde que você venha comigo até o final desse especial que estamos fazendo aqui. Como eu falei nos outros, eu falo nesse também, você pode estar assistindo a isto em 2100. Mas este especial está passando entre Natal e Ano Novo de 2023 para 2024. A gente não vai ter live, porque a gente merece descansar também, claro, mas temos vídeo, que a gente não vai ficar nunca de fora, ainda mais sem a Rosângela, de nenhum. Rosângela, esse é o caso quando você... Eu não conhecia. O Albert Fish ou Billy Fish. Aí fui dar uma pesquisada e tal. Eu fiquei eu olhava e falava, cara, é assim, é de um tamanho de mente do mal, que eu diria é o pior homem do mundo, esse daqui. Quem é o Albert Fish, o Billy Fish? Que crime é esse? É um caso interessantíssimo, é uma mente interessante para ser estudada, dissecada. É um dos casos assim preferidos meus, né? Junto com o John Wayne Gacy. Os top 3 são quais? Top 3? Bom, em primeiro, eu acho que é o Albert Fish. Esse cara, ele consegue agregar tudo que é de ruim. Tudo que é de ruim. Então, todos os transtornos sexuais, né, ele tem, né, ele é pedófilo, ele é necrófilo e ele é sadomasoquista. Então, ele sente prazer e masoquista. Então, assim, ele tem prazer em provocar dor no outro e tem prazer em provocar dor em si mesmo. Ele é torturador. Prazer. Sim, ele é torturador e ele se tortura. Né? É impressionante. E é uma daquelas figuras... Né, mentiroso se você olha, também. Mentiroso, claro. Mentiroso. Mitômano. Gosta. Psicopata? Mitômano. Então, houve aí as pessoas que tiveram contato com ele, porque é um cara muito estranho. Ele falava que ouvia vozes, que ele via coisas. Então, se pesquisou essa parte. Será que é um psicótico? Será que ele é um esquizofrênico? Mas ele escrever carta para a família das vítimas, de como ele escreveu, isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver. A cara dele, mostra só a cara dele, porque a cara dele é ótima. É daquelas caras de filme de época. Ah, esse é velho, põe ele com tá chapéuzinho. Ele tá bem... Esse daí ele já... Mas ele tá sempre velho, eu não vi foto dele novo. Eu já vi ele tipo velho. Mário Lago, o ator Mário Lago. Pra mim, o ator Mário Lago nasceu com 120 anos, porque ele tava... Eu nunca vi Mário Lago novo. Eu só vejo ele aquele velho. Com chapéuzinho, você sabe aquele lá? Que não, é cara de vô, gente. Ele é franzino, ele é pequeno. Você não teria medo de entrar no elevador com ele? Olhando ele, essa daí? Olha a cabeça dele, olha os traços, né? Que interessante isso. Um homem elegante. Se o Lombroso tivesse aqui, acho que ele ia começar a fazer uma análise, né? Uma frenologia mais. Cabeção, né? Mas meu chapéu é 60, aí ele estava relativamente mais novo. Acho que é a foto dele mais jovem, acho. Eu não lembro se tem foto dele pequeno. Mas é um cara acima de qualquer suspeita visualmente falando. Visualmente, não. Mas ele dava muita bandeira. Ele nem as pessoas não chegaram a demorar muito. Né? A polícia não demorou para chegar nele. Isso numa época, Beto, olha, que ele nasceu em 1870 e morreu em 16/1. Ele nasceu em 19/5 de 1870 e morreu em 16/1 de 36. Ele morreu com 65 anos. Ele parece mais, não é? Você viu aquela foto dele? É que também as pessoas envelheciam de maneira diferente. Naquela época. Por exemplo, eu vi um maravilhoso. O Aruaí me mostrou.
Olha essa manchete no jornal, década, sei lá, 1974. Idosa de 44 anos morre atropelada por ônibus. Idosa de 44. Eu caí e desmaiei 3 vezes. Porque as pessoas tinham uma visão... Sim. A pessoa de 50 anos era... Já estava à beira da morte. Mais um pouco, aproveita, porque... Não, 30 anos. Eu lembro, Beto, de ser garoto e falava, nossa, ai, como você... E quando eu tiver 30 anos... mas isso até hoje. Uma pessoa de 17 acha super velho, uma pessoa de 27. De 27, 30, olha a figura dele. Gente, olha a cara desse homem. Não, ele é o sofrimento porque ele se infligia isso. E ele procurava locais para ser agredido. Mas que é esse homem? Ele nasce em 1870. 1870. Americano, né? Estados americano. Unidos. Tá? E a atividade dele como criminoso foi de julho de 1924 a junho de 1928. Foi muito curto, 4 anos. Para a gente contar, na época, ninguém tinha nem noção do que era psicopatia, do que era serial killer. Não se falava disso. Não se falava disso, tá? Mas ele foi, gente, um assassino. É o Hamilton, o nome dele é Hamilton Howard Fish, mais conhecido como Albert Fish. Né? Ou Grey Man, ou Vampiro do Brooklyn. Então, ele é bem ali, né? Nova York e tal. Ele era um assassino em série, estuprador, molestador pedófilo, canibal e sadomasoquista. Quer dizer, mas ele teve máscara social, casou... Então, o que aconteceu? Ele teve uma vida meio complicada. Aos 5 anos, o pai morreu de um ataque cardíaco, a mãe simplesmente falou, não tem como criar. Botou ele no asilo, num orfanato. Lá, ele passou a ser agredido constantemente. E ele disse que ali ele aprendeu a gostar disso. Foi nesse orfanato. Ele tinha 5 anos, sim. A partir daquele momento que ele percebeu que ele apanhava e gostava. Entendeu? Então, você já vê o caminho aqui. E gostava mesmo, gente. É impressionante. Muito bem, depois a mãe conseguiu um emprego, tal, trouxe ele de volta, né? Olha ele, pichoco ali. Ele é bonitinho. Nada a ver com o que ele se tornou. Ele uma carinha diferente. Um gordinho, um gordito. Carinha saudável, redondinha. Ele confessou, na verdade, 3 assassinatos. Não foram muitos casos. Ou a gente não sabe. Ou a gente não sabe. Naquela época. Para descobrir isso, ele confessou 3, mas eles chegaram a 5 casos. Tem mais 2 aí que a polícia, na época, chegou, tinha certeza que tinha sido ele, né? Ele disse que matou mais de 100, mas não conseguiram, na época, com os recursos ele é muito que existiam. doido. A gente vai chegar na parte que ele é megalômano até na forma de se fazer. Arrogante e tal, mas ele teve 6 filhos, né? 6 filhos. Ele casou. Deixa eu ver quando ele casou. Eu fico pensando na linha geracional, né? Hoje você pode estar andando por Nova York e tal, cruzando com o neto dele. O neto dele. Gente, aos 5, então, ele teve esse problema e ele já aponta que nesse orfanato ele apanhava muito. Ele era muito agredido e ele gostava. Ele já percebeu que ele gostava daquilo. Aos 12, ele se envolveu com um cara adulto, que era funcionário do telégrafo, e esse indivíduo, além, né, de molestar, porque ele, garoto, 12 anos, ele 12 apresentou, anos. Ele 12 anos, se envolveu com um cara, um funcionário do telégrafo, mais velho. Claro que esse indivíduo, né, se a gente for pensar agora, já molestava esse garoto e apresentou para ele, né, obrigou, e ele achou que era interessante, beber urina e a coprofagia. E comer cocô. Comer cocô. Tá? Então, você está vendo? Olha a história. E ele sentia prazer com aquilo. Ele foi apresentado a essas práticas e ele gostava. Então, tanto de beber xixi, que o pessoal fala em chuva dourada, tal, como comer cocô durante o ato sexual. É uma coisa... Então, come cocô, gente? Mas tem, até hoje, tá? Tem. Se a pessoa gosta, beleza, o problema é dela. Só não me obrigue a pensar nisso. Não pensar nisso não tem cabimento. Aos 29, ele se casou. E teve 6 filhos. Né? E ele começou... Também, hein? Teve 6 filhos. E ele começou, paralelamente a esse casamento, claro, ele começou a frequentar, ele já descobriu que tinha casa sadomasoquista. Mas ele ia lá, gente, para ser agredido. Para apanhar. Para apanhar. Brabo.
tá? Para apanhar. Com chicote e tudo. E também, depois disso, ele começou a molestar crianças de 6 anos para menos. Aí ele não fazia umas coisas nele mesmo? Fazia. Então, ele fazia nele, mas fazia nas vítimas. O que ele fazia? Uma das coisas, gente, entre a bolsa escrotal e o ânus, ali, o períneo, ele inseria agulhas. Então, ele inseria uma série de agulhas e retirava. Chegou um ponto que ele estava inserindo, empurrando tanto, que ele não conseguiu mais. Tirar a agulha. Tirar a agulha. Num dos primeiros exames, tá, ele teve que fazer um raio-x da pelve, tinha 2 dúzias de agulhas nessa região. 24? 24 agulhas. Na região. Fora o que ele passava nessas casas, porque ele ia lá para apanhar. Então, apanhava de chicote. Tudo bem, por enquanto ele está fazendo nele mesmo. Torniquete na bolsa escrotal, torniquete. Então, mas o negócio é que ele reproduzia isso nas crianças, nas vítimas. E ele pegava criança, né? Criança. O lance dele era criança com menos de 6 anos. Então, ele começou pedófilo. aos 29. Pedófilo. Aí, sim, claramente, sim. não pederasta, pedófilo. Não, pedófilo. Embora ele tenha um casamento e tenha 6 filhos, né, mas não se tem relato dele ter tocado nesses 6 filhos. E aí no casamento, aparentemente, ele estava formando aí a máscara social dele, né, do cara casado. Mas ele não teve uma vida curta assim nesse aspecto. Ele ia a bordéis, né, para ser agredido. E começou uma vida de muita... Ele misturava tudo, gozado, né? Ele estuprava mulheres, ele estuprava crianças, ele tinha encontros sexuais, isso paralelo à vida dele de pai de 6 filhos. Encontros sexuais com homens, mulheres. Né? Ele é um indivíduo que ele estava ali... Tudo que é estranho, que é doentio, que é repugnante, ele fazia. Estava nele. Estava nele. Né? E outra coisa que ele fazia, Beto, ele embebia, ele pegava pedaço de algodão, embebia com álcool, colocava fogo e colocava no ânus. Peraí, volta. Como é que é? Além das agulhas que ele enfiava e outras tantas coisas, gente, ele embebia um algodão, pegava um tufinho de algodão, embebia no álcool, colocava no ânus e colocava fogo. Ele fazia isso nele mesmo. Saulo? Não, o cara é criativo, Saulo, né? A gente está pensando na cena. Isso, olha, um absurdo. Veja até onde o indivíduo chega, Beto. A necessidade que ele tem de sentir dor. Só que, ao mesmo tempo... Chamas. Só que ao mesmo... chamas. É verdade. Ele eu não tenho conhecimento que outros façam isso. Ou já fizeram. Para você ver que tipo de sofrimento ele produzia nele mesmo. Só que ele fazia isso com as vítimas. Não, isso é horrível, aí é horrível, né? Aí não dá. E a gente sabe tudo isso porque ele gostava de contar. Também. Olha, ele se espancava também com remo de barco. Então ele pegava... Mas essas lesões todas eram todas constatadas. Esse período da vida dele que ele chegou a ser preso nos porque exames... você enfiar 24 agulhas... Uma hora você tem que ir no médico para tirar. Não, começou a dar uma série de consequências. Chega no médico, o médico vê aquilo. Vai ter prazer no momento, mas depois vai dar uma dor. E a dor não vai ser prazerosa porque vai dar infecção. Sim, e aí você imagina ele ainda colocando fogo, né, no rabo. Quer dizer, tudo junto. Ele enfia agulha, ele põe fogo no ânus. Como que é isso? E a infecção, isso queima. Ele ficava com a região extremamente machucada. Ele tinha que ir para o hospital e isso era constatado. Fora que ele mesmo... se agredia com um remo. Né? Aquela coisa de se auto-flagelar. Exatamente, gente. Agora, se ele fizesse isso com ele, então já essas é algo... coisas que a gente está contando que ele fazia, isso foram, na verdade, detectadas, inclusive porque ele teve que ir para o hospital. Sim. Depois de botar fogo no rabo, você vai ter que achar um bombeiro. Exato. Você acaba entrando para o hospital, porque o indivíduo pega uma queimadura. infecção. Sim, sim. Né? E fora todas as outras coisas, que ele procurava um serviço até pago, falava assim, eu vim aqui para apanhar. Os caras batiam e tal. Eu estou me lembrando de um filme que meu Deus, tem acho que 1 e 2, da moça que ela entra ela é ninfomaníaca. É com aquela atriz, filha daquela atriz super bonita, com outro cara francesa. É ninfomaníaca. Chama ninfomaníaca? Tá. É, esse filme que ela procura. Do Lawrence Brown, daquele lá? Não. Não,
Ai, gente, ai, que terrível isso. Eu estou vendo aqui o filme Ninfomaníaca, tem 1 e 2. Ah, sim, tem, mas é o do lá, Von Dressler, não sei o que lá. Eu acho diretor, que é isso. tá. E ela chegou a uma fase que ela vai no indivíduo, e várias mulheres vão lá para apanhar. Não é para ter sexo, é apanhar. E assim, quando ela chega, tinham várias mulheres. E o cara olhava e falava assim, não, você eu não vou querer fazer isso, não. Ela ainda teve que convencer o indivíduo a fazer isso. Ia lá para apanhar. E o cara batia, viu? Batia. Então, tem gente, né, que está disponível para bater e tem gente que vai lá para apanhar, né, e gosta. Agora, esse indivíduo... Né, ele não buscava quem estava disposto a apanhar. Ele queria exatamente o prazer de bater em alguém que não quer apanhar. Porque deve ser diferente. Exatamente. O pedido de não, o pedido do implorar. Claro. Aí ele começa a sentir prazer também. Criança, não então, só que não está entendendo nada. Como que é uma criança, gente? Ele não tentou pegar, inclusive, um menino com deficiência mental? Sim. Para fazer castração? Para fazer castração. Ele teve uma fase... Ninfomaníaca, que é o filme do Lars von Trier, exatamente. Tem e a atriz, essa moça, ela é uma excelente atriz, já assisti vários filmes com ela, apesar que nesse filme parece um filme pornográfico, né? Mas aparece sexo, tudo. Eu não consigo ver muitos filmes dele. Às também vezes não... eu acho que ele puxa demais. É um super diretor, dizem. Eu tentei ver todos. Mas ali é sexo explícito. Gente, é como o Império dos Sentidos. Não é um filme pornográfico, mas tem sexo explícito. Calígula com aquele ator maravilhoso Helen lá. Mirror. Assim, e o ator é excelente, né? O rapaz fantástico. Mas tem sexo explícito, gente. Não, sexo explícito? Aquilo lá, na minha época de videolocadora, ficava lá dentro daquela sala proibida para menores de 18 exatamente, anos. Império dos Sentidos. Que eu fui no cinema, mas assim, a locação depois, ele ficava na sala dos pornográficos, né? Exatamente. Exato. Então, realmente, ele abusou desse... Mas não foi só não. Ele procurava crianças negras e com deficiência mental. Fazendo o ar do Dahmer e do Wayne Gacy, lá do John Wayne Gacy. Por isso que ele conseguiu, durante um tempo, porque são aquelas pessoas invisíveis. Então, morador de rua, prostituta que está na rua, crianças que ficam na rua. O Vampiro de Niterói, não precisa nem ir muito longe. Ele ia lá, atrás das crianças que ficavam na rua, porque os pais estão trabalhando, porque estão se drogando, né? E ficavam na rua, todas, você imagina numa comunidade, um calor, sem camisa, de shorts, shortinho e chinelinho de dedo. Quer dizer, era o que ele comia. Até, né, realmente chegar até ele fez muitas vítimas. Sim. Então, esse indivíduo, ele também começou com isso. Tá? E ele começou também com um papo bem estranho. Ele falava que Deus, né, tinha dado essa missão para ele, que Deus falava com ele, que é uma coisa de psicótico, né, de esquizofrênico, porque Deus é o ser supremo, tal. Só que o tipo de comportamento dele é diferente de um psicótico. Beto, é diferente. O psicótico, você vê que ele faz as coisas em cima da doença, dos sintomas psicóticos. Ele não está vivendo essa realidade, embora ele esteja aqui andando, comendo, né? E é uma outra visão totalmente diferente da que nós temos. Ele e as pessoas ficaram até meio assim, os estudiosos, os psiquiatras ficaram meio, psicólogos e o poder da polícia, a polícia ficou até meio confusa com essa história. Será que ele é? Acho que ele é louco. Mas, na verdade, o que ele foi fazendo depois, inclusive quando ele foi preso, né, ele começou a mandar cartas para a família da vítima, né, e relatando coisas assim. Você vê aí um prazer sádico. Essas cartas existem. Eu li duas. Eu não vou ler. Não dá, gente, mas essas cartas, tem uma da menininha, porque os pais pediam muito para saber onde está minha filha. Tá. Ele começa mandando... Tem duas que eu li que ele ainda não tinha sido preso. Ele manda até como um prazer de... Você quer saber o que aconteceu com a sua filha? Então, o filme O Silêncio do Lago. Né? Que você quer saber mesmo o que aconteceu com seu namorado? Então me encontra em tal horário que você vai descobrir. Só que não vai ser gostoso para você. Filme ótimo, Silêncio do Lago. Não vou falar mais porque seria um super spoiler. No caso dele, tem uma menina que ele fala assim...
que ele tinha um vizinho que tinha vivido na China e que na China tinha muita gente com fome e que se vendiam crianças no açougue. Isso. E aí ele aprendeu com esse vizinho que a carne humana é muito boa. E esse vizinho deu carne humana para ele. Aí ele começou a gostar. Então o que ele fez com a filha dessa mulher para quem ele está mandando sair? Primeiro ele começa falando que, veja bem, eu não pensei em comer ninguém, mas eu fui levado ele foi levado, claro. E aí o nível de detalhe que ele vai pondo me lembra também um pouco assim, Vampiro de Niterói, que diz que tomou o sangue da criança porque gosta de ver no outro o desespero de, meu Deus, assim, até onde esse cara vai. O maníaco do Trianon, que fala para a menina, para a jornalista, você quer mesmo saber o que eu fiz? Você não vai ficar horrorizada? Não, depois de matar o cara, eu peguei a faca, fui na geladeira, cortei o queijo, passei no pão e comi. Duvido. Mas duvido, é porque eles sabem que isso vai deixar. Mas é claro, é o prazer e assim, o poder da manipulação. Ele fica testando. Então ele vê quando a pessoa fica transtornada, porque o rosto, você fica ouvindo, você faz assim, porque quando ele começa na carta falando que o amigo dele apresentou carne humana para ele, como é feito na China, você já está imaginando o que ele fez com a filha do cara. Exatamente. E aí ele diz, inclusive, de detalhe que ele vai dando. Ele fala, inclusive, que a melhor parte do doce, corpo é a bunda, né? As nádegas, que chegam a ser doces, né? Ela falou que é uma vitela, isso? Eu falei, carne de vitela macia. Pensei até em trazer a carta para ler, mas se você quiser, você procura aí na internet, gente, porque realmente a carta ela é muito pesada e eu acho ela mentirosa. Eu não acho. Tem um exagero ali. Realmente ele matou a menina. E aí a gente vai dar para ele o que ele quer. Que todo mundo que eu fique lendo a carta dele. Não, quer ler. Mas eu não acredito. Você acredita que ele fez isso daqui? O que você acha que ele fazia? Tem um exagero. Olha, o abuso, eu acredito. Sexual. Sim, sexual. O sadismo, sim, porque ele reproduzia nele. O que ele fazia nele, ele reproduzia nas crianças. E não foi só essa menina. Teve outro menino, teve dois, que ele disse que pegou os dois, deixou em cativeiro. E foi lá, voltou. Um mais gordinho e o outro mais magrinho. Aí ele comeu literalmente. Além de abusar, tal. Ele matou o menino. Foi para casa e cozinhou. E fez que a parte melhor foi realmente as nádegas. Porque o pênis do menino tinha um gosto de não sei o quê. Exatamente. Não, é detalhado. Eu acredito até que ele tenha feito isso. Comido. Você acha que ele realmente virou canibal? Sim. Não é que ele virou. Né? Claro que o outro apresentou para ele, se for verdade mesmo isso. Eu acho que isso está tudo mentira. Também é meio... Mas eu não duvido, Beto. Que ele usou uma lenda urbana da China. Que país comunista come criancinha. Come criancinha. Literalmente foi essa a história. A lenda que ele puxou. Porque a população estava tão, né? O nível de população estava tão grande puxa que uma o lenda governo urbana absurda, imagina. Ele pegou. Agora, não duvido que ele tenha sido canibal. Pelo tipo de coisa que ele faz com ele. Chegou já a esse ponto. Já era o próximo passo. Era o próximo passo. Não, talvez com essa história, que a carne mais saborosa e doce é do bumbum, porque o menino, primeiro ele comeu um, depois o outro, que era mais magrinho, que aí a carne era diferente. Não sei, mas na verdade ele matou essas duas crianças, né? Então, aí nós teríamos certeza só com o exame necroscópico que foi na época. Como é que esses corpos foram encontrados? Assim. Da menina também. E é assim, é estranho. Ele se aproxima dessa família com o irmão. Ele vai com uma história que ele tem um lugar e precisa de funcionário. Isso é maravilhoso. Ele é o início do hater. É fantástico, porque as pessoas eram comum você fazer anúncios no jornal assim, procura-se um emprego. Sim. Então, o irmão dessa menina escreve no jornal assim. Mas antes de chegar no menino, tinha mulheres que escreviam assim, mulher com 30 anos, busca um companheiro de vida e tal. Ele pegava uma carta e mandava, escuta aqui, escrevia para sua gorda ridícula, por que você não se mata? Ninguém vai casar com você, está... Não, ele era um hater. Ele é o início do hater. Se ele tivesse no Instagram hoje, tranquilo, ele estaria sendo bloqueado em todo mundo. Porque assim, ele... Aí tinha uma outra mulher que pede... Ele, inclusive, uma das vezes que ele vai preso foi porque essa mulher descobriu que foi ele. Gente, uma mulher... As coisas que ele escreveu para ela... É assim, desde seu peito... assim, você fala... Por quê? Porque ele viu no jornal... ele se divertia sendo cruel. Sendo cruel. Então ele vai... E esse irmão dessa menina...
tinha escrito que o homem procura emprego. Gente. Ele vai lá e mente ele tudo. Ele vai, mente, vai na casa, gente. O irmão leva, ele passa a noite lá, conversa, janta com a família. Aí ele viu a menininha. Ele era fazendeiro. Ele era muito mentiroso, né? Também. Ele falou que ele era fazendeiro, que ele estava com uma proposta nova e precisava de um empregado. E o pessoal recebe ele assim, como... Então, com aquela cara, né? O cara deve ser respeitável, do jeito que ele se vestia, aquela cara de vô. Aí, entendeu? Agora, ele disse que não, que o interesse dele não era na menina, era no rapaz. Não. Ele leva a menina falando para os pais assim, vai ter uma festa de aniversário de criança, exato. Posso levar ela para ela se divertir? Como vai falar não para o novo empregador do irmão, que ele nunca empregou. Que ele nunca que era empregou, mentira, na verdade, ele não era fazendeiro, não era nada. Não era nada. Né? Então, ele não era uma pessoa bem sucedida, né? É a fazenda. Above her then wrote her mother a letter about. A menina de 10 anos aí que morreu dessa família. Deve ser aquela menor. Aqui do lado menor é o menininho. É o menino? Olha, então, Fish murdered Grace, but above with her family, and then wrote her mother. Uma dessas aí é a menina de 10 anos que morreu. Então deve ser a menor, né? Ou aquela que está no colo. Não com sei. A mão aqui, ó. Isso. Que está com a mão aqui. Exatamente, que é a Gretchen. Ela tem um nome, é a Grace Buddy. Ali, ó, Grace Budd. Grace Budd. Ali. Exatamente. Ele foi pego em função do que ele fez com essa menina. Porque até então ele já tinha matado, na verdade ele matou 4, ele já tinha, essa foi a 5ª. Só que ele deu muita bandeira. Porque ele foi lá, porque o irmão viu. E aí as pessoas, Sim. E a menina vai lá na festa e o que acontece com a menina? Desaparece. Né? Ele deu muita bandeira. Ele estava confiante, achando que não ia acontecer nada, que ele ia contar uma história mirabolante e todo mundo ia acreditar. Né? Mas, na verdade, ele quis levar a menina. Não é. Ele disse que não... E aí vem o relato dele, né, gente? Ele escreve uma carta também para a mãe da menina, dando detalhes de como ele fez. Eu levei ela lá para dentro, aí eu despi, mas eu não... Ela ainda ele usa uma expressão, ela morreu virgem. Ela morreu intacta. É mentira. Só que é mentira. Porque os legistas, quando encontraram, viram que ela foi abusada sexualmente, foi torturada. E ele diz, depois, detalhes da carne. Eu cortei primeiro aqui, depois eu retirei lá. Aqui era o melhor, essa carne era maravilhosa, doce. São carnes... cartas sádicas. Sádicas, totalmente. Ele, além de ter feito o que ele fez com a menina, ele marcou para sempre... Claro. A família inteira dela. Você imagina a mãe receber uma carta dessa, com esse relato minucioso. Ele disse assim, eu passei 9 dias para comê-la todinha. Comê-la, literalmente, a carne. 9 dias eu passei comendo. Porque, né, tinha muita carne e tal. E esses detalhes dele, que corta aqui, vai lá, aqui a carne era melhor, aqui... Gente, se escrever isso para a família, para a mãe dele, sabe da mãe da menina... Então, eu acho que isso aí ultrapassa... O menininho que ele pega, o menininho que ele pega no carrinho. No carrinho. O menino já tem o quê? Uns 4 anos? Sim. E ele detalhando que deixa ele amarrado. Amarrado. E volta para casa, no dia seguinte volta o menino todo sem olho, ele já tinha arrancado. Gente. Quer dizer, segundo ele, né? Segundo porque ele. Eu não sei se foi tudo. Ele detalhando como ele cortou o cinto para transformar o cinto num chicote. E ficou batendo no menino. E ele gostava muito de ficar batendo nos meninos, nas meninas, que ele não tinha preferência. Não, ele não tinha, era menino Aquilo e menino. Que você fala, pedófilo não tem... Porque pedófilo é tudo muito parecido. Mesmo, porque o corpinho, o interesse é o corpo infantil, não é ali essa menina, menino. E ele dizia que quando as crianças precisavam apanhar para a carne ficar mais macia. Para a carne ficar mais macia, gente. Isso. Então ele fez um açoite... Esse negócio de fazer aquelas franjinhas, assim, várias tirinhas, né? Um açoite. Mas açoitando, né? Não é assim. Muito mal. Não, muito mal. Então, você vê, essa maldade, o psicótico não tem. Porque no psicótico é a doença que está falando. Você não vê essa coisa de ficar e torturar. Do prazer. Não tem. Ele vai lá e mata. O serial killer psicótico... Ele é finalista, é assim, ele quer matar. Ele não quer que eu vou torturar, eu vou ficar 3 dias, aí eu vou estuprar. Não tem isso. Aí eu sou sádico. Não. Ele vai lá para matar.
Tanto que eles matam de forma, claro, às vezes de forma muito cruel, mas assim, é faca, é pedaço de pau, é arma de fogo, porque ele quer matar. A finalidade é matar, não é ficar com a vítima nem nada. Ele não. Esse perfil que ele tem, né, de sádico, ele quer ficar... Imagina. É psicopata? Psicopata. Total. E total, mal né? total, né? Não, essa história de que Deus, que ele ouviu, isso é conversa fiada. Ele já teve a percepção... que ele vai sacando que se de repente eu falar que foi isso, pode colar. Exatamente. Tanto que não colou, né? Não. Porque ele foi condenado à morte. E mentiroso demais. Por isso que eu acho que essas cartas, elas têm... Tem uma verdade ali. Ele pegou a menina, ele violentou, ele pode ter feito canibalismo, pode ter feito tudo aquilo, mas... Esse nível de detalhamento, que ele tomou o sangue, ficou tomando sangue enquanto escorria, não sei o que lá. Eu acho que aí ele vai para coisa aí ele dá uma viajada, sabe assim, para tentar chocar mais ainda, porque né? tem isso, né? E o que ele fez já é chocante. Não, já é. A literatura dele consegue piorar a sua imaginação. Exatamente. Ler, eu ia parando, eu falava, gente, eu não estou conseguindo ler isso, não. Aí você ia lendo mais, você vai falando, não dá para ler isso. Aí você vai lendo e fala, não quero terminar. Mas eu falo, tem que terminar. Eu falo assim, não dá. Ela é muito odiosa, ela é muito nojenta, ela é muito... Não, totalmente. É muito cruel, é muito cruel. É muito cruel. E fazer isso com criança. E ele com esse desejo de querer chocar o outro. Né? Também, né? E aí ele é preso, né? É preso... Ele vai... E aí ele inventa que matou mais de 100 crianças. Mais 100 crianças. Mas entre 7 e 11 anos. Né? Que foi os meninos que ele bateu até amaciar a carne, principalmente no gordinho, que era o mais cheinho. Ele chega nesse nível, gente, tá? E primeiro a matar foi a criança de 11, que ele fala que tinha um rabo gordo. Essa é a expressão que ele usa. Rabo gordo. Rabo gordo. Então aquele gordinho que apareceu na foto é ele ou é a vítima dele? Eu acho que é ele, não? Será que é a vítima? É ele? É ele? É o marido de ele criança? É ele criança, tá? E ele diz que só deixou de fora o cabelo, o osso e as tripas. Que o resto ele comeu tudo. Ele comia tudo. Ele só deixava de fora o cabelo, os ossos e a tripa. Ele comeu o cérebro? Fazia provavelmente, também. Não, ele não comia o cérebro, ele deixava de lado. Ele não comia a cabeça, cabeça nem inteira. O osso, a cabeça inteira, nem osso e nem tripa. Olha o nível de detalhamento. Isso é o que ele conta e escreve. Vai tudo. Tudo, Tá toda a carne. Exatamente. Não vou gastar nada, não. Exatamente. E aí, ele aqui é o detalhamento o que é terrível, é esse detalhamento dessas cartas dele. Né? O que ele fez ali com a família da menina... não dá, mesmo que seja fantasioso. Aquilo chocou, porque você já viu que ele matou mesmo. Teve como. E a polícia, inclusive, encontrou o corpo e viu que ele abusou sexualmente da menina. Então, ele mente naquilo, gozado, né? Esses caras falam, eu fiz tudo isso, mas eu não abusei sexualmente. A necessidade, porque sabe que isso pesa demais. Você abusar da menina de 10 anos, de 4 anos, de 3 anos, é o fim, né? Dos meninos. Sim. Então, não tem como. E ele foi condenado à cadeira elétrica. Esse morreu na cadeira elétrica. Então, a polícia chegou à conclusão que ali ele não estava... Ele teve algum prazer na morte. Deve ter tido, né? Porque se ele é masoquista... Porque se ele é masoquista, cara enfia, põe fogo elétrica, lá... se ele pôs fogo no fiofó... Que é um... Gente, é o fim, por né? 10 segundos, 5 que sejam, ou 2, a morte dele ele foi prazerosa. Foi. Ali ele foi... Ele só deve ter ficado meio assim, porque ele não pôde continuar, né? Que ali esse é o derradeiro. Então, ele não foi ali contente com isso, porque ele não poderia fazer mais. Né? Esse indivíduo, isso aqui, ele ia continuar, Beto. Isso aqui é terrível. Né? Isso aqui, se ele não fosse pego... Mas foi até porque ele, naquela época, né, não se tinha tanto cuidado, ele escrevia essas cartas, ele ficava por ali. E a história da Grace, né? Grace Budd. Ele deu muita bandeira, né? Fala com o irmão, vai com o irmão lá, vai na família, dorme, de novo, parece que não. A arrogância dos psicopatas. Ele achando que ele estava por cima da carne seca. Em 1930, deixa eu ver quando ele foi preso, gente. Porque foi rápido, viu? 28, o período. Ele foi preso? Ele morreu, ele acho que em 36. Pegou a Grande Depressão? Não foi... Ele morreu em 36. Aqui no início. A vida ativa dele, de morte, de matar, foi de 24 a 28.
Ele morreu em 36. Então, em 1928, ele já foi pego. Até ele ser julgado. Condenado. Até que foi rápido, porque 36... Menos de 10 anos, 8 menos anos. De 10 anos, espera, exatamente. Ele foi para a cadeira elétrica. Porque tem aquelas coisas que já existiam, com certeza, aquelas coisas vai apelando para cá, apelando para lá, vai sobe para essa instância, vai para aquela outra. E ele disse que matou mais de 100. Olha, não sei se ele chegou a 100, mas eu acredito que ele chegou a mais de 5, como eles falam. Sim. Deve ter passado mais, né? Passou. Ele morre de 65 anos, né? Que é a conta que a gente fez, 66. Foi parado com 60. Pô, 60 anos, naquela época, era tempo, hein? Era tempo. Era tempo. Quanto ele pode ter feito de coisas que a gente não faz ideia, nem as famílias. Exato. Não se descobriu. Até começar a matar, o quanto que ele abusou, o quanto ele... Ele tinha uma coisa de gostar de ficar jogando jogos com crianças e fingindo que perdia para ficar excitado, né? Exatamente. É uma cabeça... Essa é muito diferente, porque o que a gente vê no psicopata geral é o sadismo, Beto, isso tem. Sim. Agora, o indivíduo ser masoquista a esse ponto, né? É que ele teve aquilo que a gente fala, ele aprendeu... talvez se ele nunca tivesse apanhado daquele jeito, talvez ele não tivesse desenvolvido o prazer. O prazer. Né? Ou naquela situação foi um escape. Bom, já que eu estou apanhando, eu vou gostar, né? Porque isso aqui é todo dia. Se todo dia eu apanho, que eu, pelo menos então, eu comece a gostar. Eu começo a gostar, exatamente. E aí vem, né, coprofagia, aí vem... Comer cocô durante o ato sexual. E, assim, ele é, né, aquele indivíduo que tem tudo. Todo tipo de transtorno, de coisa doentia, de absurdo, ele tem. Então, ele é interessante nesse aspecto, né? E ele faz nele, né? Ele mesmo provoca. Esse é um caso... É um homem muito ruim. É uma pessoa muito má. Se ele faz isso com ele mesmo, ele não vai ter escrúpulo nenhum em fazer com outro. Até chegar nisso, quanto que animal passou na mão dele? Tranquilo. Gente, a gente está falando... Se ele tentou pegar meninos com problemas mentais... Não, pegou meninos... Para castrar. Para castrar, exato. Ele teve uma fase de castração. Olha ele lá. É ele, ó. Tem até ele mais novo. Agora que eu estou vendo ele mais novo. Pichoco. Gente, 65, parece que ele tem 80 anos ou mais. Não, parece que tem mesmo. Parece que tem uns 90 ali. Ele está bem acabado. Ali tem as vítimas. Olha a menina, a Grace, né? Que ficou o caso mais icônico, tal, porque ele foi, inclusive, condenado em função desse caso. Porque até então ele estava se safando, né? Vai para um lado, era casado, 6 filhos. Ninguém pegava, ele tinha... Mas mentiroso, ele não era um cara eficiente assim na vida como o John Wayne Gacy, né? Então ele não tinha emprego, vivia de bico, vai para lá, vem para cá, então já tinha uma vida meio torta. Instável nessa parte. Exatamente. Né? O outro... Certo. Bom, esse caso tem mais coisa? Não, é esse, Eu né? acho que já é o suficiente, tá bom, né? Não, é porque ele é... É difícil de digerir esse caso. Assim. Não, é difícil, mas é interessantíssimo. Não, ele é ótimo. Quando você me falou dele, eu falei, não conheço esse cara, deixa eu pesquisar. Eu falei, meu Deus do céu. Porque ele tem coisas assim absolutamente bizarras, né? E o fato de querer contar isso, né? Total. Foi com a menina, então acho que... Então é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não vão jantar depois desse vídeo. Hoje não é um dia para você, depois de ver o vídeo, querer comer qualquer coisa. Comer um churrasco e tal. Não, acho que não. Também não. Também não. Também melhor não. Não, melhor não. E é isso. Então, olha, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque tudo aquilo lá. E a gente tem vídeo todo dia aí chegando nessa aula. Vídeo todo dia nessa aula. Né, Ronald? A gente está aqui no vídeo que é vídeo. Então, até daqui a pouco. Obrigado.